1 Coríntios 5, 7, diz assim a palavra de Deus: purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Agora a última parte do versículo. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. O pastor já mencionou um pouco nesta manhã a respeito da primeira Páscoa constituída pela nação de Israel. Nós vamos falar um pouco sobre isso também agora à noite, mas nós vamos dar ênfase sobre o Cordeiro de Deus sendo a nossa Páscoa. Cristo, o Cordeiro da Páscoa. O Cordeiro, ele foi morto, um Cordeiro. Nós vamos falar um pouco sobre o Cordeiro no Velho Testamento, mas o primeiro Cordeiro que foi morto na humanidade, na história da humanidade, foi quando o nosso Deus criou Adão e Eva. E quando ele criou Adão e Eva, ali no jardim do Éden, Adão, ele pecou contra Deus, e todos nós conhecemos essa passagem. Ali em Gênesis capítulo 3, fala sobre a queda de Adão e Eva. E ali naquela mesma passagem, em Gênesis capítulo 3, falando sobre a queda do homem e a separação que o pecado causou ali entre Deus e o homem, e a maldição que veio sobre o homem, e a maldição que veio também sobre a terra naquele momento, Deus, para cobrir a vergonha do homem, quando o homem, ele percebeu que ele estava nu, quando ele pecou contra Deus e ele olhou para si mesmo e ele percebeu que ele estava nu, Deus fez uma pergunta para ele: quem te mostrou que estava nu? E ele se escondeu de Deus. E naquela passagem especificamente nós vemos pela primeira vez este animal sendo morto, o cordeiro. Um cordeiro inocente sendo morto naquele momento por causa do pecado do homem. E Deus, ele imola esse cordeiro. Esse cordeiro, ele é morto, o sangue dele é derramado. E Deus, ele usa a pele desse cordeiro para cobrir o homem, para cobrir a vergonha do homem naquele momento. Nós vemos também um cordeiro sendo morto, e todos nós conhecemos essa passagem em Gênesis capítulo 22, em que Deus, ele pede para Abraão oferecer o seu filho como sacrifício no Monte Moriá. Deus, ele chega para Abraão e pede para Abraão, eu quero que você ofereça o seu filho, o seu único filho, quem tu amas, no Monte Moriá. E chegando ali no Monte Moriá, ele coloca o seu filho sobre aquele monte, e Deus, ele descreve como que ele deveria imolar o seu filho Isaac, caminhando até o monte de Moriá, ambos conversando. E o seu filho Isaac olha para o seu pai e faz uma pergunta: papai, mas tudo bem, nós estamos indo até o monte Moriá para adorar o Senhor, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Abraão olha para o seu filho Isaac e disse: filho, fique tranquilo, Deus proverá para si o cordeiro. Então, nós vemos aqui no Velho Testamento, já logo no início da história da humanidade, duas situações em que o cordeiro é mencionado. Gênesis, na queda do homem, e logo depois nós vemos também Abel oferecendo um cordeiro, mas logo um pouco mais para frente nós vemos que a humanidade precisava de oferecer um cordeiro para a remissão dos seus pecados. Ali no Velho Testamento nós já estamos vendo ali sombras, tipos e figuras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando Abraão e Isaac chegam até o monte Moriá, ele amarra o seu filho, e quando Deus pede para que Abraão imole o seu filho, e ele pronto para imolar o seu filho, Abraão ouve dos céus uma voz e disse: Abraão, não faça mal ao seu filho. Agora eu sei que tu temes a Deus. Não faça nada ao seu filho. Agora eu sei que tu temes a Deus, porque
você não me negou o seu filho, o seu único filho, a quem tu amas. E quando Abraão estava prestes a sacrificar o seu filho naquela montanha, Abraão olha para trás e ele vê um cordeiro, um carneiro pendurado pelos seus chifres. E ele oferece aquele carneiro no lugar do seu filho no Monte Moriá. Deus arquitetando o plano da salvação e para remir o ser humano. Voltando em Gênesis capítulo 3, as consequências, queridos, do pecado aqui na terra foram terríveis. Deus, ele lança maldição sobre a terra, ele lança maldição sobre o homem, e ele diz: do suor do teu rosto comerás o pão da terra. Ele lança maldição sobre a mulher, ele lança maldição sobre toda a terra, espinhos, cardos produzirá sobre a terra. A terra foi amaldiçoada por causa do pecado do homem. O homem foi amaldiçoado por causa do pecado de Adão e Eva. E esse pecado foi passando de geração em geração. E aqui nós vemos esse símbolo. Aqui nós vemos essa figura que permeia por todo o Velho Testamento, o cordeiro. O cordeiro inocente teria que ser imolado e o sangue dele deveria ser derramado para que o homem pudesse ter os seus pecados perdoados. Podem imaginar, queridos, toda vez que alguém no Velho Testamento cometia um pecado, ele tinha que escolher um cordeiro perfeito, um cordeiro sem mácula nenhuma, sem pecado nenhum, simbolizando que não tinha nenhum pecado, mas sem mancha nenhuma. E esse cordeiro, ele tinha que ser sacrificado e o sangue derramado sobre a terra, e assim Deus descia e ele via: a justiça foi feita. Alguém morreu por causa do pecado. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 5, o salário do pecado é a morte. E a palavra diz também em Romanos capítulo 5, versículo 12, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte e o pecado passou para todos os homens. Então nós vemos no Velho Testamento que o cordeiro, ele tinha que ser imolado para que o homem pudesse ter os seus pecados perdoados. Como era isso? Depois Deus, ele estipula no tabernáculo que esse cordeiro, ele tinha que ser levado até o tabernáculo, e o sacerdote tinha que examinar esse cordeiro com muito cuidado e ver se não havia nenhuma mancha. O pecador chegaria próximo daquele cordeiro e ele teria que impor as suas mãos sobre aquele cordeiro inocente, simbolizando que o pecado daquele homem pecador seria transferido para aquele cordeiro, e a justiça e a inocência daquele cordeiro inocente seria transferido para aquele homem pecador, e o homem pecador sairia justificado. Era assim no Velho Testamento. Sempre que alguém cometia pecado, o cordeiro teria que ser levado e o sangue deveria ser derramado. Nós vemos que no Velho Testamento, nós vimos que a instituição da primeira Páscoa, ela foi instituída em Êxodo capítulo 12, versículo 3. A palavra de Deus diz: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 deste mês, tomai cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Então nós vemos aqui a primeira Páscoa também sendo constituída, e nós vemos mais uma vez a figura do cordeiro. Primeira Páscoa sendo constituída, a família tinha que pegar um cordeiro, e eles teriam que imolar esse cordeiro, e o sangue desse cordeiro também deveria ser colocado sobre agora os umbrais das portas daquela casa. Era a 10ª praga. Israel estava por 400 anos escravos do povo do Egito e Faraó. Deus já havia enviado 9 pragas. Na 10ª praga, Deus institui a Páscoa, e ele diz: agora o povo de Egito, agora Faraó deixará sair o meu povo. E ele institui essa primeira Páscoa. A Páscoa dos judeus era o início da festa das festas.
Era a celebração da liberdade. E qual liberdade era essa? Do Egito e de Faraó. Eles eram escravos. E agora nós vemos mais uma vez Deus colocando o cordeiro como uma figura central, para que o povo dele pudesse ser liberto das garras de Faraó e também do Egito. Olha só a importância do sangue desse cordeiro. O sangue desse cordeiro, ele era muito importante, tinha um simbolismo muito importante. Nós vamos ver isso um pouco mais para frente. Mas olha só o que a palavra de Deus diz em Êxodo 12, versículo 7. E tomarão do sangue e pô-la-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Então, esse cordeiro ele era imolado e o pai de família tinha que pegar o sangue desse cordeiro e colocar na verga das portas. E a família ficaria ali, porque o anjo da morte passaria durante a noite, e quem não tivesse o sangue na porta, o anjo entraria e mataria o primogênito daquela família. Então nós vemos que o sangue do cordeiro tem um simbolismo muito importante aqui. O anjo passaria, a casa que não tivesse o sangue, o anjo entraria e mataria o primogênito daquela família. Dentro da casa nós vemos a importância da morte do cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Êxodo capítulo 12, versículo 5, a palavra de Deus fala sobre isso. E algo interessante também que nós vemos aqui, a identificação com o cordeiro que aquela família tinha. Esta família tinha um cordeiro de 1 ano, pode imaginar, era praticamente um cordeiro de estimação. Então a família pegava amor com esse cordeiro, os filhos pegavam amor com esse cordeiro, havia uma identificação com esse cordeiro. Mas não somente uma identificação familiar, mas havia também uma identificação, porque eles tinham que sacrificar aquele cordeiro inocente, e dentro das suas casas, eles tinham que cozinhar esse cordeiro, assar esse cordeiro e comer esse cordeiro. Olha só, Êxodo 12, versículo 8. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas e comerão. Então nós vemos aqui, queridos, a identificação com o cordeiro. Sangue na porta, dentro da casa, todos comendo esse cordeiro assado. Era uma identificação com o cordeiro. Interessante que tudo isso aconteceu no Velho Testamento. A instituição da primeira Páscoa, Deus já mencionando sobre o cordeiro lá em Gênesis, e depois nós discorremos, vimos que esse sacrifício, esse ritual deveria ser recorrente toda vez que o homem pecasse. Abel ofereceu um cordeiro, depois nós vimos que Caim ofereceu frutos da terra. Deus não quer frutos da terra, Ele quer sangue sendo derramado, porque o salário do pecado é a morte. E agora nós vemos a Páscoa, a primeira Páscoa sendo constituída. Sangue na porta, identificação do cordeiro com o cordeiro dentro da casa. Agora interessante, que nós vamos para o Novo Testamento. E nós vemos João Batista pregando e anunciando. Em João capítulo 1, versículo 36, a palavra de Deus diz que João Batista, ele disse o seguinte: e vendo passar a Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus. Então nós vimos que no Velho Testamento a figura do cordeiro era um animal, literal. Mas agora João Batista, no Novo Testamento, Jesus Cristo nasce, e ele é batizado, ele olha para Jesus Cristo e aponta e diz: eis aqui o Cordeiro de Deus. E um pouco mais para frente, ele clama e ele grita: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós vemos agora que é o Cordeiro de Deus que foi enviado na terra para remir quem? Para remir eu, para remir você, para remir esse mundo que foi contaminado pelo pecado. Lembra lá em Gênesis o que aconteceu? Maldição sobre o homem, maldição sobre a mulher, maldição sobre a terra, maldição sobre tudo que está aqui nesse mundo, maldição. Agora o Cordeiro de Deus, ele foi enviado para remir a humanidade do pecado.
E nós vemos isso de uma maneira muito clara quando João olha para Jesus e diz: eis aqui o Cordeiro de Deus. Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos ver em primeiro lugar a jornada desse Cordeiro. Como foi a jornada desse Cordeiro? A jornada do Cordeiro de Deus não é um animal agora, mas é a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a jornada dele. Olha só em Filipenses capítulo 2, versículo 8. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Desde o início, quando ele nasceu na manjedoura, ele já sabia que ele veio aqui para morrer. Jesus Cristo, quando ele nasceu aqui nesse mundo, ele já sabia que ele veio para morrer. E ele teve uma jornada, ele veio com uma missão. Ele veio ser obediente ao Pai. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro de Deus que veio para remir a humanidade, não da escravidão do Egito, não de Faraó, mas para remir a humanidade do pecado, para remir a humanidade das garras de Satanás. Por isso que ele veio. Ele veio para um único objetivo. Ele tinha um alvo, e o alvo dele era a cruz do Calvário. Era ir na cruz. Quando Pedro chega para ele, quando ele começa a falar com seus discípulos e dizer: o Filho do Homem veio e em breve será crucificado e será entregue para os pecadores, Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, tem piedade do Senhor, isso não vai acontecer com o Senhor. Jesus olha para Pedro e diz: afasta de mim, Satanás, que não conheces as coisas de Deus. Ele não disse para Pedro, mas ele disse para Satanás, que estava impedindo ele de ir até a cruz. Ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio aqui por amor a mim, por amor a você. Essa jornada aqui na terra, ele começou. Desde o seu nascimento, até os 33 anos de idade, a jornada do Cordeiro de Deus foi para remir a humanidade. Em segundo lugar, vamos ver a perfeição e compaixão do Cordeiro de Deus. Olha só o que a palavra de Deus diz: e responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Em João 7,46. Jesus, quando ele estava na sua jornada aqui na terra, ele era o Cordeiro de Deus. Ele era perfeito no seu falar, ele era perfeito no seu andar, ele era perfeito no seu olhar, ele era perfeito no seu pensar, ele era perfeito no seu agir, ele era perfeito no seu julgar, ele era perfeito no orar, ele era perfeito em ensinar. Ninguém encontrou um crime nele, ninguém encontrou um pecado nele, porque ele era perfeito. O Cordeiro de Deus era perfeito, sem mácula alguma. Pilatos disse: não encontro culpa neste homem. Pedro disse, quando Jesus apanhou aqueles peixes e fez aquele milagre dos peixes, Pedro disse: Senhor, afasta de mim, porque eu sou o pecador, afasta de mim. A mulher de Pilatos disse para ele, para Pilatos: Pilatos, não se envolva na questão desse justo, eu já fiquei noites sem dormir por causa dele. Ninguém encontrava culpa nele, ninguém encontrava pecado nele. Os fariseus tentavam encontrar algo para o acusarem, não encontraram nada. Não podiam encontrar pecado e culpa nele, porque ele era o Cordeiro perfeito de Deus. Jesus disse: quem de vós me convence de pecado? Quem de vocês no templo ensinando para os fariseus, para os mestres ali, e os sacerdotes e os sumos sacerdotes, Jesus, ele levanta no meio deles e diz, e faz uma pergunta: quem de vocês me convence de pecado? Quem de vocês pode apontar um pecado para mim? Ele era o Cordeiro de Deus, perfeito, cheio de compaixão, cheio de amor. Ele veio para remir a humanidade, e o amor dele era tão perfeito, a compaixão dele era tão perfeita. Quando ele viu um cego, que não podia ver a luz do dia,
ele chega para aquele cego, e ele faz lodo, e ele unta os olhos daquele cego, e ele cura aquele cego. A compaixão dele era tão grande, quando ele viu um homem que estava com lepra, leproso, e todos fugindo daquele leproso, ninguém queria tocar, ninguém queria aproximar-se daquele leproso, mas Jesus, o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, não, ele chegava perto daquele leproso, e não somente conversava com ele, mas tocava naquele leproso, e dizia: eu quero, seja limpo agora. E ele foi limpo na hora. Ele estava identificado com o sofrimento do ser humano. Ele chorou quando ele viu Marta e Maria chorando por causa do seu irmão que havia falecido, que estava naquele túmulo, e elas desesperadas disseram: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não tinha morrido, nós vimos, o Senhor curou tantos, o Senhor poderia ter curado o nosso irmão, e ele não iria morrer. Ele disse: não ter te dito, se você crer, verás a glória de Deus? E ele chegou naquela porta do túmulo e disse: Lázaro, sai para fora. E Lázaro foi ressurgiu dos mortos. Então nós vemos que Jesus Cristo, ele tinha compaixão, ele era perfeito na sua compaixão, ele tinha amor. Apanharam aquela mulher que estava em adultério, jogaram aos pés dele e queriam apanhá-lo em alguma coisa. Vamos ver o que ele vai... Mestre, a lei diz que ela deve ser morta, ele deve ser apedrejada. O que o Senhor diz? Jesus abaixa, escreve no chão e faz uma pergunta: quem não tem pecado, atira a primeira pedra contra ela. E aquela mulher levantou, e Jesus falou: olha, eu não te condeno. Onde estão os seus acusadores? Eu não te condeno. Vai e não peques mais. Perdoou aquela mulher, redimiu aquela mulher. Tantas histórias. A viúva de Naim, seu filho, naquele esquife, naquele caixão, Jesus tocou, e aquele filho também foi ressurreto dentre os mortos. Nós vemos um Senhor Jesus Cristo cheio de compaixão, mas o caminho dele, a jornada dele aqui na terra, foi fazendo milagres, foi curando pessoas, foi perdoando pessoas, mas a jornada dele era a cruz do Calvário. E nós vemos aqui, em terceiro lugar, o poder remidor do sangue do Cordeiro. O poder remidor do sangue do Cordeiro. Olha só o que a palavra de Deus diz em 1 Pedro 1, 18 a 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então nós vemos aqui o poder remidor do sangue do Cordeiro. Nós vemos aqui que o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele começou a ser derramado no jardim do Getsemane. Algo interessante aqui. Lembra-se, onde o homem caiu? O homem caiu no jardim do Éden. Tudo começou lá no jardim do Éden. No jardim do Éden o homem caiu, no jardim do Éden o homem pecou, no jardim do Éden foi Deus, ele lançou maldição sobre a terra, no jardim do Éden Deus lançou maldição sobre o homem, e agora o nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está no jardim do Getsemane. E ali no jardim de Getsemane, ele começa a orar. E ali no jardim de Getsemane, a palavra de Deus diz que ele começa a orar tão intensamente, que o seu suor se torna como grandes gotas de sangue, que escorriam pela terra. A terra que foi amaldiçoada por Deus lá no jardim do Éden. Agora este sangue, não qualquer sangue, sangue puro, sangue imaculado, sangue perfeito, o sangue sem pecado, o sangue divino, o sangue de Deus, o sangue do Cordeiro de Deus, naquele momento ele começa a escorrer pela terra, amaldiçoada por Deus, lá no jardim do Éden. E ali, este sangue
começa a escorrer. E lá no Getsêmani, Deus enviou anjo para fortalecer o Senhor Jesus Cristo. E ali no Getsêmani, ele diz: Pai, afasta de mim esse cálice. O que havia dentro desse cálice? Que cálice que o cordeiro viu nesse momento? Ele viu todo o sofrimento que ele iria atravessar. Ele viu todo o sofrimento que ele iria atravessar. Ele viu todos os meus pecados, todos os seus pecados, ele viu dentro daquele cálice. Ele disse: Pai, afasta de mim esse cálice. Esse cordeiro, ele é santo, ele é puro, e ele nunca viu o pecado. A palavra de Deus diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então nós vemos, queridos, agora Jesus Cristo caminhando para o Calvário. Nós vemos aqui o Cordeiro de Deus caminhando para o Calvário. Sangue nos espinhos. Lembra que Deus disse lá no Éden, e os espinhos vieram também como forma de maldição, e esses espinhos agora estão sobre a cabeça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e sangue estão sobre esses espinhos, mostrando e simbolizando a remissão da maldição que estava sobre essa terra, estava sobre nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sangue no madeiro, ele foi pregado naquela cruz, os pregos naquela cruz, naquela madeira, simbolizando, a palavra de Deus diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele estava sobre aquele madeiro, ele recebeu toda a maldição da lei sobre ele. Toda a maldição que estava sobre a humanidade, sobre a sua vida, sobre a minha vida, estava sobre Jesus Cristo. A palavra de Deus diz em Hebreus 9:12: nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna salvação, redenção. Hebreus 9:12 fala sobre isso. Então o sangue de Jesus, ele foi derramado por cada um de nós. E esse sangue, ele é puro, ele é perfeito. É o sangue de Deus. É o sangue que nos purifica de todo pecado. É o sangue que nos limpa de todo pecado. Qual é o pecado que você pensa na sua vida que tem sido difícil? Você tem tentado se libertar desse pecado e você não consegue. Você pensa: eu já tentei de tudo, eu não consigo me libertar desses pecados. O sangue de Jesus Cristo tem poder para te libertar de todos os seus pecados, limpar você, purificar você de todos os seus pecados. Foi por isso que ele veio. Ele derramou o sangue dele para nos libertar, fazer-nos livres. Ah, quer dizer então que eu nunca mais vou pecar? Sim, mas não viver na escravidão do pecado. Não a escravidão do pecado, nós não vivemos mais. Assim como Deus estava fazendo o símbolo lá da Páscoa, para libertar a nação de Israel da escravidão do Egito, da escravidão de Faraó, ele enviou o seu filho para derramar o seu sangue para nos libertar dos nossos pecados. O sangue dele foi derramado para nos libertar dos nossos pecados. Olha só o Cordeiro agora no Calvário. O Cordeiro de Deus no Calvário. Olha só o que a palavra de Deus diz, João 19:17. Levando ele às costas da sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota. Então nós vemos aqui agora o Senhor ali na cruz do Calvário, e ele estava ali por aproximadamente 6 horas, e ali na cruz, pessoas, multidão ao seu redor, ele dá um grito: está consumado. Uma palavra interessante no grego, tetelestai, está completo, está pago. Essa palavra tetelestai, completo, perfeito, terminado no grego. O Cordeiro de Deus cumpriu o objetivo dele ter vindo aqui na terra: morrer, remir a humanidade dos seus pecados. Interessante que aconteceu algumas coisas naquele momento, porque não era qualquer cordeiro, não era qualquer homem que estava naquela cruz. Fenômenos sobrenaturais na terra, no céu aconteceu. O sol parou de brilhar, houve terremoto naquele momento. O Filho de Deus havia morrido. Interessante que lá no templo, onde os sacrifícios eram feitos, e provavelmente na hora do sacrifício de um cordeiro no templo, ali o que aconteceu?
Deus rasgou o véu de alto a baixo. O véu foi rasgado. E sabe o que Deus estava mostrando para a humanidade? Ele estava mostrando para a humanidade que o acesso a Ele, todos têm acesso agora à presença de Deus. Agora não há mais separação. Todos podem ir até a presença de Deus, todos podem orar diretamente a Deus, todos podem ir novamente ter comunhão com Deus. A separação, o véu que separava, não separa mais, todos têm acesso. Deus estava mostrando essa mensagem para a humanidade naquele momento que o Cordeiro de Deus morre na cruz do Calvário. A morte, agora, ela foi vencida. Colocaram ele no túmulo, e a palavra de Deus diz que nós vemos agora a vitória do Cordeiro de Deus e a sua ressurreição. Olha só em Mateus 28:6, ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. A morte não podia reter Jesus naquele túmulo. Ele era o Cordeiro de Deus perfeito, ele era o próprio Deus. E ali na cruz, ali no túmulo, Jesus Cristo, ele sai e ele vai falar com seus discípulos, e naquele momento ele vence a morte para todos nós, para todo sempre. Nós não precisamos de temer a morte, porque Jesus já venceu a morte por cada um de nós. E o que aconteceu, queridos irmãos, quando ele saiu daquele túmulo? O sangue dele está onde? Agora. Ele levou até a presença de Deus. O sangue dele foi levado até a presença de Deus no santuário, e o Cordeiro venceu. Ele venceu a morte por cada um de nós. No Velho Testamento, os sacerdotes, eles entravam no templo com medo, com temor. Eles carregavam o sangue, eles passavam além do véu, tremendo de medo, de morrer ali dentro, diante da presença de Deus. Jesus, ele levou o seu sangue na presença de Deus, lá no trono de Deus, e ele abriu um caminho para cada um de nós entrar agora sem temor, sem medo nenhum. Então agora você pode entrar, e eu posso entrar na presença de Deus sem medo, sem temor. A palavra de Deus diz que nós devemos entrar agora com ousadia ao trono da graça, porque Jesus Cristo, ele abriu o caminho para cada um de nós. Nós podemos entrar ao trono da graça a qualquer momento, a qualquer instante, e receber ajuda em tempo oportuno. O Cordeiro de Deus, ele está no trono. Olha só o que a palavra de Deus diz em Apocalipse 22:1. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Apocalipse 7:9. Depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, com palmas nas suas mãos, ali diante do trono. Por causa da ressurreição de Jesus, nós temos acesso à presença de Deus hoje. Hoje, a morte foi vencida, porque Cristo ressuscitou dentre os mortos. Nesta noite, você que está aqui, você que entende que Jesus Cristo morreu na cruz por você, pelos seus pecados, mas você não entende ainda que Ele quer ser o seu Senhor, o seu Salvador. Ele quer habitar dentro do seu coração. Ele vive hoje, mas Ele quer ser o seu Senhor, o seu Salvador. Ele quer fazer de você uma nova criatura. Nós vemos no começo da passagem que nós lemos, que Jesus Cristo, Ele é a nossa Páscoa, que Jesus Cristo, agora nós somos como uma massa nova. E a palavra de Deus, ela diz que assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, quando nós temos Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador, Ele muda nossas vidas, Ele muda nossas atitudes, e nós somos identificados com o Cordeiro. Quando nós participamos da ceia do Senhor, e passa o pão, e passa o suco de uva, e nós tomamos aqueles elementos, nós estamos nos identificando com Cristo. Agora eu estou unido com Cristo. E quando Ele fez isso com os seus discípulos, talvez pensamos, mas onde está o Cordeiro? Falta o Cordeiro. Jesus Cristo é o Cordeiro e já estava com eles ali, naquele momento. E Ele diz, tomai e bebei, aqui está o meu sangue.
e aqui está o meu corpo, que é partido por vós. Então, você hoje tem a oportunidade de se identificar com Cristo, recebendo Ele como seu Senhor e o seu Salvador, entregando o seu coração para Jesus Cristo, deixando Ele ser o seu Senhor, deixando Ele ser o seu Salvador. Ele está vivo, e hoje Ele quer viver dentro do seu coração. Hoje Ele quer fazer morada permanente no seu coração. Entregue sua vida para Ele, deixe Ele governar a sua vida, deixe Ele libertá-lo dos seus pecados, seja ele qual for, deixe Ele libertar você. Ele veio para isso, você só tem que clamar, invocar o nome dEle. A palavra de Deus diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Você precisa colocar a sua fé no que Ele fez por você no Calvário, e a sua vida será totalmente transformada. Você terá um novo coração, você terá uma nova mente, você terá uma nova atitude, você será uma nova criatura em Cristo Jesus. Você estará unido com o Cordeiro de Deus. Foi para isso que Ele veio. Não há outra razão de Cristo ter vindo, se não fosse por você, para te libertar dos seus pecados. Creia nele, confie nele de todo o seu coração, de toda a sua alma. E nós que já somos salvos em Cristo, precisamos de ter mais comunhão com Ele, e deixar Ele trabalhar em nossas vidas, deixar Ele ser o nosso Senhor em todas as áreas de nossas vidas, assim como Ele já é Senhor sobre toda a terra. Vamos orar, irmãos.